Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Urbana Net Móveis e hoje eu recebo aqui, tenho o prazer de receber o nosso diretor-geral, Marcos Vinícius. Como é que tá, Denver? Beleza? Reservou um tempo pra gente para conversar aqui. A agenda desse homem é muito corrida, vocês não têm ideia. Eu fico muito honrado de você estar aqui com a gente hoje. E Marcos, eu queria já começar te perguntando assim, hoje a gente vê que a Urbana é uma empresa muito bem estabelecida, está aí há vários anos, né, liderando o mercado. E como é que foi esse início? Eu imagino que daqui a 4, 5 anos atrás era diferente de hoje, né? Com certeza. E como é que era? Primeiro, prazer, viu, David? Valeu aí também o seu tempo. O tempo de todo mundo é dinheiro, né? Então a gente disponibiliza esse tempo aqui realmente para acrescentar. Falando um pouquinho da história da empresa, a gente veio de um mercado em que ele tinha muita oferta e a gente precisava consumir esse estoque. Então, eu não necessitaria de bate-pronto ter uma empresa tão grande, tantos corretores, porque a gente viveu esse momento que a gente precisava enxugar o estoque, o mercado precisava absorver essa mercadoria. Eu tinha muita oferta. De lançamentos, principalmente. De lançamento, mas de imóveis que já foram lançados. Então, tinha aqueles remanescentes. Então, era um momento que tinha uma fase, no momento que o Brasil estava vivendo também, aquele Dilma, né, que ainda estava no... Então, assim, a gente precisava ainda respirar aquilo. Nesse momento que a gente passou, a gente foi crescendo com constância. A empresa, ela funcionava aqui no e-business já, no 5º andar ali, na unidade, acho que se eu não me engano era 508, 509. Era uma sala, depois passou a ser 2. E a gente foi crescendo com constância. No momento que a gente iniciou, cada gerente que veio, ele ficou responsável por uma região e em seguida ele ia virar o diretor daquela região, ia ter um diretor para cada região. Só que ele precisava trazer equipes. E aí eu me destaquei, consegui formar o time do zero. Eu tinha uma promessa de vir vários corretores e não vieram. E aí esse time eu consegui conquistar ele e formar ele do zero. E a minha equipe foi campeã durante um ano, em sequência. E eu comecei a falar, falei, Hildo, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso crescer. Eu estou querendo casar com a minha namorada e eu preciso aumentar meus ganhos, né? E aí ele, né, foi bom para ele, porque ele também já estava muito saturado como diretor e trazendo também como empresário, né? Antigamente ele só era diretor de vendas. E aí com a atuação de empresário ele viu que ele precisava de alguém para atuar. Sair um pouco do operacional para pensar a empresa estrategicamente. Justamente. E aí foi dada a oportunidade para todo mundo de ser diretor, só que quem conseguiu abraçar e quem conseguiu trazer foi apenas eu. E depois de um momento que eu trouxe algumas equipes, eu acabei abraçando todo o restante. E a gente vem crescendo com constância. Quando a gente conseguiu vencer esse mercado de 2018, que foi muito duro, porque não tinha lançamento, e o nosso principal braço hoje, Denver, é de lançamento. Eu posso falar que hoje a gente trabalha nos 3 ramos de atuação: locação, revenda e lançamento. Mas o nosso braço principal é lançamento, sabe? É da onde a gente nasceu, a nossa escola, a gente já atende as principais consultoras do mercado imobiliário. Só que naquele momento não tinha capacidade para ter uma equipe tão grande. Então, depois que a gente venceu, a gente foi crescendo com constância até chegar hoje, onde a gente tinha aí aproximadamente 160 corretores, mais ou menos. E a gente identificou que a gente precisava crescer mais uma vez, precisava dar mais um passo. A gente estava trazendo algumas contas, conquistando contas novas e a gente não podia tirar uma equipe que já estava atuando com uma construtora, porque chegou uma conta nova, eu tirar esse cara que está vendendo daqui e passar para cá, ou diminuir. Então eu precisaria agregar mais. E a gente entendeu que esse era o momento. E nesse momento eu passei a ser diretor-geral. A gente hoje tem 2 figuras que são 2 diretores, que é o Fanúcio e a Isabel. E eles já trouxeram equipes novas. E aí hoje a gente está com 200 corretores. A nossa meta é chegar aí aproximadamente a 250 corretores até o final do ano. Para atender essas contas novas, esses empreendimentos que estão chegando, para que a gente não fique cobertor curto, né? Eu destampo de um lado e cubro do outro e aí vai. Então, nessa meta que a gente desenvolveu, a gente tem alguns projetos que a gente está caminhando para dar sequência. Igual você falou, meu tempo é corrido mesmo, porque enquanto eu estou despachando uma coisa aqui, eu tenho outra ali, eu tenho que dar um treinamento, eu tenho que fazer reunião com a consultora, eu tenho que alinhar a estratégia. Nesse primeiro momento,
Estou treinando muito os dois diretores, então, com o tempo, pessoal, vai se encaixando, vai entrando no trilho e vai me dar mais tempo de pensar um pouco mais também na parte estratégica, trazer construtores novos, enfim, dar um suporte maior aí e a gente ter o que a gente mais busca, que é resultado. Nossa, impressionante. Uma coisa que você falou me chamou muita atenção, 200 corretores. Isso faz, eu acho, que da Urbana a maior imobiliária em número de corretores de Brasília, é isso? De imobiliária, eu tenho certeza que ou é a primeira ou é a segunda. Né? Tem algumas construtoras que elas criaram algumas houses que tem uma quantidade boa de corretores. Fora isso, se for constar só imobiliária, aí ou a gente é a primeira ou a segunda. Nossa, e como é que é gerenciar 200 pessoas? Pela minha experiência, assim, às vezes eu vejo imobiliários pequenos, com 5, 10 corretores, já dá uma confusão. É difícil de gerenciar essas pessoas, tanto de gente. E aqui você tem 200. Como é que é? Você tem um grande grupo no WhatsApp? Você trabalha muito no 1 a 1? É descentralizado? Como é que é isso? Vamos lá. Ao mesmo tempo que é difícil, a gente precisa de treinamento, né? Tudo que a gente treina, a gente vai fazendo várias vezes, daqui a pouco a gente está fazendo com facilidade. Então, tudo na vida eu penso que funciona dessa forma. Então, trazendo para o nosso cenário aqui, a gente tem os gestores por equipe. Então, digamos que cada gestor aí tem de 10 a 20 corretores. Então, com essa equipe, eu resumo tudo no gestor, no gerente. O que o gestor não resolve, o gestor passa para mim. Então, o corretor, ele primeiro fala com o gerente dele. Se o gerente dele não resolver, o gerente vai trazer para mim. E se caso o gerente estiver ocupado, ele tem acesso a falar diretamente com o diretor dele. Se o diretor dele não resolver, vai passar para mim. Então, assim, chega em mim poucas coisas, porque nessa barreira, que não é que ela é criada, né, mas que a gente cria para que seja resolvida as pequenas coisas diretamente com o gestor principal dele, que é o gerente. O gerente não resolveu, passa para o diretor dele. O diretor dele não resolveu, passa para o diretor geral, que sou eu. E se mesmo assim eu não resolver, passa para o Rildo, que dificilmente chega, né? A não ser quando o Rildo está ali no salão, a gente é muito acessível, acho que isso é importante dizer. A nossa empresa é uma empresa que as portas são abertas, qualquer corretor que quiser conversar comigo, quiser tirar uma dúvida, eu estou ali no meio do salão para poder realmente atender. O nosso mercado aqui, ele é favorável para uma gestão de profissional. Só que, ao mesmo tempo, que a nossa gestão é baseada em resultados. Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo muito o lado humano também. Então, assim, não adianta nada eu ter esse tanto de coisa, ter esse tanto de equipe, se o corretor não pode ir lá conversar comigo, não pode ir lá trocar uma ideia, tirar uma dúvida, falar de uma ideia dele. É claro que a gente sempre preza para ele fazer na hierarquia, né? Conversar com o gerente dele, trazer para o diretor de vendas dele, para depois trazer para mim. Mas meu fácil acesso, acho que facilita muito isso, porque eu estou ali, às vezes até eu escuto alguma coisa, eu falo, olha, faz desse jeito aqui que dá certo. E assim, a gente sabe que está no modelo certo, porque a gente vem crescendo constantemente, vem agregando pessoas, que é nosso trabalho aqui, nosso grupo, ele é feito de pessoas, então sem elas a gente não existe, baseado em resultado, e dos nossos parceiros, que é quem traz os produtos para a gente. Então, sem eles também a gente não tem nada disso. E aí, falando um pouquinho, já entrando, até mudando de assunto, mas falando de pessoas, a gente vê muitas empresas aí que os corretores, eles são mais um número. Que a pessoa combina algo com a outra, não cumpre, que a empresa não é séria, enfim. E a gente já traz para outro lado, que é realmente o lado de enxergar o que é ser corretor. Eu sou corretor de imóveis, eu estou como diretor-geral, mas eu sei qual que é a dificuldade do corretor. Então, assim, a gente enxergar isso faz com que a Urbana se torne realmente um grande player e facilite também, dê possibilidades para o corretor ganhar mais, trabalhar, dar estrutura. Então, acho que é um pouco disso que nos torna diferente de outras empresas. Sim, entendi. Eu queria que você falasse agora para a gente, Marcos, sobre esse modelo de rede de imóveis, né? E alguns corretores, a gente vê que eles estão muito limitados
às vezes dentro de imobiliárias, a carteira, né, que às vezes é pequena, um imobiliário aqui em Brasília que consegue fazer 100, 200 imóveis em carteira, já é uma imobiliária bem sucedida em alguns termos, mas às vezes a pessoa tem um lead ali que está querendo outra coisa, tenta fazer parceria, não consegue, e aqui eu vejo que a Urbana traz essa coisa da rede Netmóveis, e aqui você tem quase que infinitas possibilidades de trabalhar. É um negócio que ele não se perde. E para o corretor que está assistindo a gente, que às vezes fica pensando, pô, será que é bom trabalhar em rede? Como é que funciona essas coisas das comissões? Será que é reduzido demais? A oferta é boa, mas fica difícil na hora da comissão? O que você pode dizer para a gente sobre essa modalidade de rede de imóveis? Tá, a princípio vou falar um pouco de como a gente entrou na rede, para depois falar um pouco da rede. A nossa imobiliária ela é focada em lançamentos. E a rede, ela proporciona a maior ainda do compartilhamento de estoque. Então, hoje a rede que a gente participa é a rede Netmóveis, é uma das maiores e ela atua nas principais capitais do Brasil. Então, falando da Netmóveis, quando a gente entendeu que a gente estava com um braço de revenda, mas a gente estava perdendo muita venda por não ter o imóvel, a gente entendeu que entrar na rede faria a diferença. E que vem sendo feito, né? Porque uma vez que eu entrei na rede, hoje, se eu não me engano, tem 28 imobiliárias dentro da rede DF, rede Netmóveis, e a gente compartilha o estoque. Então, se aqui tinha 400 imóveis, a outra tinha 200, a outra tem 500, a outra tem 1.000, quando eu somo as 28, a gente tem próximo aí de 7.000 imóveis à venda. Nossa, 7.000 imóveis? 7.000 imóveis à venda. Então, assim, aqui em Águas Claras eu tenho mais de 500 imóveis à venda. Então, tem de doce, tem de sal, tem temperado, tem do jeito que o cliente quiser. Tem menor, tem reformado, tem para reformar. Então, assim, o importante é atender o cliente, atender a necessidade do cliente. Tem muitos corretores que estão focados na venda. E entendendo que o importante é atender a necessidade dele, não vender um apartamento para ele, a gente precisava ter mais imóveis. E para isso, a rede nos favoreceu demais. E eu consegui... eu estava mostrando um apartamento, por exemplo, de 2 quartos aqui em Águas Claras para ele. Mostrei tudo. E às vezes aquele apartamento seria até um apartamento que ele compraria comigo. Mas ele quer olhar um pouco mais. E eu precisava da rede para ter esse estoque e mostrar para ele. Com isso, é claro que o meu foco é focar aquele... Às vezes, que aquele imóvel atende ele, a vender aquele apartamento que já era captação da Urbana, mas eu precisava de mais para mostrar. E com isso, a vinda da rede favoreceu demais para eu ter esses imóveis e não só, porque às vezes o que eu tenho não atende a necessidade dele. E assim, eu tenho mais essa e mais essa opção. Então eu tenho opções para dar para o cliente. Hoje, na nossa própria página da rede Netmóveis, o cliente ele consegue navegar e achar o imóvel com os filtros. Ele consegue achar o imóvel que atende a necessidade dele no preço, no condomínio, no IPTU. Lá tem todas as informações, as fotos. É bem completo, né? É bem completo. E o agendamento é bem fácil. Ele falou o dia que ele quer ir, o horário, e eu vou passar para minha agente de comunicação e ela vai fazer o agendamento. Então, assim, é difícil os casos que a gente não consegue atender, sabe? Então, assim, a questão da rede, voltando a falar nela, foi um passo que a gente deu bem assertivo. Hoje também, qualquer imóvel que eu trago para a carteira, a rede toda pode vender. Então, querendo ou não, é um braço mais forte também para esse parceiro que está vindo trabalhar comigo. Ele tem mais vantagens também de ter essas outras imobiliárias também trabalhando, porém, através de mim. Ele não precisa atender 28 ligações de 28 imobiliárias. Ele vai atender a minha ligação. E, Marcos, como é que é a parte de remuneração, né? A gente sabe que na rede há mais agentes envolvidos, né? Existe a pessoa do captador, a pessoa que vai vender, a imobiliária, às vezes, que captou, a imobiliária que tem o corretor que vendeu, a própria Netmóveis. E como que funciona isso, a comissão? Vamos lá. A Netmóveis, a gente não tem um percentual de royalties para eles. A gente paga uma mensalidade, então a gente tem um custo mensal. Agora, na questão da comissão do corretor, muito corretor fica com medo, achando justamente isso. Poxa, eu tenho mais pessoas para comer uma fatia do bolo. Como é que vai funcionar isso? E o que a gente combinou para que funcionasse? A comissão do corretor de venda e da comissão do captador, a gente não mexe. Ela se permanece. O que vai mexer, a imobiliária vai ganhar um pouco menos, o gerente vai ganhar um pouco menos e o diretor vai ganhar um pouco menos. Porém, essa venda vai acontecer. Então, melhor do que ela não acontecer
ela acontecer, mesmo que seja um pouquinho menos. E você premia os principais responsáveis, que é o captador e o vendedor. E o vendedor. Então, isso é importantíssimo. Então, o corretor que está querendo vir trabalhar com a gente, que tem essa, poxa, mas aí eu vou dividir a comissão, vou receber menos. Não, você vai receber nada a menos. Você vai receber a mesma coisa que se o imóvel tivesse sido captação da Urbana. Então, você só tem essa facilidade, você tem um algo a mais para mostrar para o seu cliente e atender a necessidade dele. Bacana isso, porque a gente vê, às vezes, algumas imobiliárias que atuam como verdadeiros atravessadores, né? E tirando o mérito de quem realmente foi o agente principal para aquele negócio acontecer. E a Urbana, ela reconhece isso e dá valor a quem realmente merece pelo negócio. Eu quero até dar um parêntese aí, David, que a gente às vezes faz parceria com imobiliárias que não são da Netmóveis, porém tem uma regra, né, de percentual de comissão do que a gente pode fazer. Tudo combinado previamente. Realmente tem um cupom onde gere as regras e se não cumprir, isso é multado. E isso é bom porque, assim, deixa a gente acontecendo dentro da linha, dentro da regra. A gente que atua com vários corretores, querendo ou não, às vezes eu tenho essa dificuldade de fazer gestão e acaba o corretor metendo os pés pelas mãos. Às vezes até que sem querer, né? Mas as regras ajudam a falar, cara, se você fizer isso, eu vou ter que te multar porque eu estou sendo multado. Ou você não vai trabalhar mais com a gente. Uma vez que a regra ela é estabelecida, a pessoa tem que cumprir, igual um jogo de futebol. Não pode pegar com a mão, só o goleiro. Se você pegar, você sofre uma falta. E aí vai, né? E aí falando também da questão da comissão dos outros parceiros, já teve empresa que eu liguei e aí ela, não, essa captação é de uma outra imobiliária que ela me autorizou a anunciar também. Mas aí a gente faz a parceria e aí divide em 3. Então, assim, ele não era o captador do imóvel, eu sou o vendedor e ele queria receber 1/3 para aproximar essas partes. Então, assim, não existe isso, não tem condição de fazer. O atravessador, ele pode ganhar até uma premiação, ganhar até uma comissão, mas ela tem que ser menor, porque ele é um indicador. Ele não é o captador e ele não é o vendedor. Sim. Então, acontece no mercado, tá? Igual você falou aí, tem bastante atravessador. E com a questão da rede, a gente acaba eliminando esses atravessadores e linkando as principais partes. E o bacana é que as regras são claras desde o início, né? Tem muita gente que vende por aí e vai descobrir a regra na hora de receber, né? Marcos, eu queria que você deixasse, antes da gente começar a falar um pouco sobre imóveis, voltado ao público que está procurando um imóvel, que eu sei que você sabe demais sobre construções, sobre plantas, oportunidades no mercado, que a gente vai querer saber o máximo, sugar o máximo aqui de você sobre isso, mas eu queria que você deixasse antes uma mensagem final para os corretores que estão assistindo a gente, têm interesse de vir trabalhar aqui na Urbana, às vezes estão insatisfeitos, eu estou querendo crescer. Então, algumas imobiliárias, às vezes, com isso que a gente falou, né? Limitação de treinamento, relacionamento pode melhorar, né? Mais ofertas de imóveis. Queria que você deixasse uma palavra final para quem quer trabalhar aqui na Urbana, como funciona, o que a pessoa precisa fazer para estar aqui dentro. Tá, para eu falar rapidamente aqui, pessoal, contar rapidamente um pouquinho da minha história, eu sempre trabalhei desde criança com venda, sabe? Eu vendia doce de leite para minha avó, vendia din-din, vendia tapete, e eu sempre fui ligado a essa área de vendas. Ao contrário do que eu pensava, eu achava que tinha gente que nascia para vender e outras pessoas que não nasceram para isso não se davam bem no mercado. E eu vejo hoje, com a experiência que eu tenho, que é totalmente ao contrário, não existe isso. O que existe é a persistência. Vai ter gente, Denver, que já veio trabalhar comigo, que eu pensava, nossa, esse cara aqui, ele vai arrebentar. E já teve gente que eu falava, cara, esse cara aqui não vai, e era o cara que arrebentava. Porque ele vencia na persistência, sabe? Então, apesar de eu ter um tino bom comercial, que eu tive desde pequeno, minha primeira profissão, praticamente, tirando que eu estagiei no Detran, entre outras coisas, foi na área de vendas, foi o que eu queria fazer. Eu não queria concurso público, eu não queria atuar nessa área, eu queria atuar na área de vendas. Então, eu trabalho desde os 17 anos com isso. Mas entendendo isso, eu vi pessoas que passaram por mim que eram para ser assim, cara, esse cara era para ser o campeão de vendas e o cara que era um pouco mais dificuldade de aprendizado, ele ganhava na persistência. Então, sendo repetitivo nisso, o corretor ou o profissional de venda, ele vai contra a maré da crise. Está tendo uma crise econômica, o vendedor está indo na maré contrária, porque tudo é venda, né?
Aí copiando aí o Flávio Augusto, se o McDonald's não vender, ele quebra. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender, ela quebra. E sempre vai ter gente comprando, porque tem gente casando. Aumentou a família, quer um espaço novo, mesmo que seja para alocar, alguém está ganhando dinheiro com esse imóvel. Alguém comprou esse imóvel. Então casou, quer casa. Teve filho, teve mais um, está aumentando o espaço, precisa fazer o upgrade. Então, aumenta a família, compra o imóvel. Está comprando o imóvel porque está barato, é uma oportunidade. Então, surgiu ali uma condição de compra. Então, compra o imóvel. E sempre tem gente vendendo, porque separou, está divorciando, precisa dividir os bens. Faleceu alguém na família, precisa dividir os bens. Tá apertado demais e às vezes a venda do imóvel ali vai resgatar a empresa dele. Só realocando o patrimônio mesmo, né? Downgrade. Então a família morava num 4 quartos, o filho casou, a filha casou, ficou só os dois. E aquele 4 quartos já, aquela casa grande, já não atende mais ele, quer ir para um lugar, um apartamento que é mais seguro, quer ficar viajando, então faz o downgrade. Então assim, eu tenho opções e tenho mercado para toda pessoa que estiver pensando em trabalhar na área de vendas, busca a Urbana, a nossa empresa é séria, é muito transparente, a gente não atrasa a comissão, tá? A comissão caiu aqui, às vezes atrasa a construtora, demora a pagar, mas assim, entrou na conta, a gente paga no mesmo dia, no dia seguinte. Somos responsáveis, a nossa intenção aqui é dar segurança para quem está comprando o imóvel e para quem está vendendo. E nós vamos fazer intermediação. E para fazer essa intermediação, a gente é comissionado por isso. Eu estava vendo outra pessoa falar que uma empresa hoje, para ela poder faturar líquido uns 40 mil reais, ela tinha que ter não sei quantos funcionários, aquela responsabilidade. Eu não sei, para quem já foi empresário aí, sabe que a responsabilidade de não atrasar o salário do funcionário é grande. Sim. E você é empreendedor, você sabe disso. E, cara, quando você tem a possibilidade de trabalhar na corretagem como corretor de imóveis, primeiro, realizar o sonho. Que todo brasileiro, se eu falar assim, David, eu estou te dando aqui 2 milhões de reais, eu tenho certeza que dentro desses 2 milhões, um deles seria comprar um imóvel próprio, ou para você morar, ou para investimento. Se você pegar aí a base dos principais milionários, bilionários, a base dele é o ramo imobiliário. Então, assim, o nosso mercado, ele é um mercado favorável. Uma vez eu gosto de falar assim, um pouco do que eu já vivi, né? Eu estava fazendo um porta a porta com os corretores da minha equipe, e aí eu fui numa imobiliária, aí eu falei, por que ninguém abordou a imobiliária? Aí, mas ele é imobiliária também, como é que eu vou vender para a imobiliária? E aí eu cheguei e falei, não, deixa que eu vou lá então, fica de olho. Aí eu fui lá, queria falar com o responsável da imobiliária e tal, e aí o responsável da imobiliária pegou, me recebeu, e aí falou, eu tô com um prospecto aqui do empreendimento, de salas comerciais, acabou de entregar, tem bastante sala muito bom, e eu tenho um plano de pagamento aqui que se você pagar o sinal, praticamente o aluguel paga a sua parcela. E ele, não explica mais. E aí eu expliquei para ele, e aí eu falei, eu não sei se a sua aqui é própria, ou se a locação, às vezes você vai para uma própria, e aí ele pegou e contou um pouco da história dele. O nome dele é Volpe, já era um senhorzinho e tal. Ele falou assim, Marcos, na verdade a minha imobiliária aqui é só para administrar os meus imóveis, esse andar todo aqui é meu, eu tenho mais não sei quantos imóveis, e eu me interesso. Pegou o prospecto, falou que queria conversar, aí foi muito bom o bate-papo, eles acabaram se surpreendendo, aquela galera lá falou, caramba, o cara foi lá e tá vendendo pro cara da imobiliária. E aí no final das contas, eu peguei e falei assim, Volpe, você que tá aí há mais de 40, 50 anos de mercado, o que você tem para falar para essa galera aí? Ele falou, cara, quando eu iniciei, me falaram para eu não iniciar porque o mercado estava difícil. 10 anos depois, eu escutei as mesmas pessoas falando a mesma coisa. Se eu tivesse escutado eles, eu não estaria onde eu estou hoje, dono da minha própria imobiliária, administrando somente os meus imóveis, porque eu tenho bastante. Então, o recado que eu tenho para dar é esse. Pessoal, eu queria aproveitar o que o Marcos está aqui, sugar dele o que ele sabe de imóveis, que não é pouco. Me surpreende a capacidade sua de decorar metros quadrados, valores, preço por metro quadrado, as diversas localizações, empreendimentos mais tops, outros
bons para quem está começando. E, cara, o que você pode passar para a gente de novidade no mercado hoje? O que está pintando aí para facilitar a negociação? Tanto para quem busca adquirir o primeiro imóvel, né? A gente vê muitas opções no Minha Casa Minha Vida, mas também quem quer fazer um upgrade. A gente vê muita coisa bacana em Samambaia, Águas Claras também está com muito lançamento, né? O que você pode dizer para a gente hoje, sua visão sobre o mercado, ressaltando alguns pontos especiais assim que você vê como uma boa oportunidade para quem quer adquirir um imóvel de lançamento nesse momento? Tá, eu queria começar falando principalmente sobre o poder de compra, tá? Eu tenho clientes aqui que, se eu for usar como exemplo, eu tinha um cliente que dava conta de comprar um apartamento há 5 anos atrás, 2 quartos em Águas Claras. Hoje, esse mesmo cliente, o que eu quero dizer? A valorização do imóvel, ela não acompanha o seu poder de compra. A valorização é muito maior. Então, um poder de compra, na verdade, que não acompanha. Então, esse mesmo cliente, hoje ele compra estourando um quarto em Águas Claras, ou ele tem que ir para um bairro com uma quantidade de valor metro quadrado menor. É o que muita gente fala, os imóveis estão muito caros, é porque valorizou esse investimento que a gente falou, vale a pena, né? E hoje está valendo a pena até demais, né? Então, o que eu posso dizer é justamente isso aí. Se você está na iminência de comprar um imóvel, é claro que você tem que procurar um corretor credenciado ao Cresce, alguém que realmente seja um profissional e que tenha a estrutura boa. Então, venha para a Urbana para poder adquirir. Mas que não seja com a Urbana, que seja realmente alguém credenciado e que possa te dar esse suporte. Falando disso aí, Demer, eu vou te contar. Se o cara hoje está pensando em comprar imóvel e está nessa indecisão, se ele não comprar agora, ou ele vai ter que mudar de emprego, ou ele vai ter que ter uma empresa. Se ele não melhorar esse poder de compra dele, ele não vai comprar nem aquele imóvel que ele estava olhando e talvez vai ter que diminuir o potencial dele. Ele estava comprando imóvel até 300 mil, ele vai ter que passar para 200 e aí vai. Porque assim, o imóvel, a valorização dele está sendo muito rápida. A gente pode falar aí, falando aqui das principais capitais do Brasil, o metro quadrado está chegando a 20 mil reais. Se eu pegar hoje o metro quadrado mais caro de Brasília, ou um dos mais caros, pelo menos que está tendo muito lançamento, o bairro que mais tem lançamento hoje é o Noroeste. A gente está falando ali que está chegando ali a 14 a 16 mil o metro quadrado. Então ele vai chegar a 20 mil rápido. Então o que eu quero dizer? Todo o mercado de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Guará, Parque Sul, ele vai acompanhar todo esse mercado. O mercado do plano piloto, ele puxando para cima, puxa todo mundo em seguida. Então, Samambaia eu tinha metro quadrado a 4 mil reais, hoje eu estou trabalhando a 6. Águas Claras eu tinha metro quadrado a 6, 7, hoje eu estou trabalhando a 9 mil reais o metro quadrado, em alguns casos 10. E dependendo se for uma cobertura linear, 11 mil. E na sua visão vai só subir? A minha visão é que esse mercado ele vai subir, porque Brasília já foi uma das principais capitais que tinha um metro quadrado mais alto. Hoje eu tenho um empreendimento aqui em Goiânia que é mais caro do que aqui no DF. Sim. E Goiânia tinha uma particularidade que o metro quadrado era menor. Enquanto eu morava num 2 quartos aqui, eu morava num 4 quartos lá. E o mercado conseguiu, ele já está lançando demais. O mercado, acho que ele passou até na frente do mercado DF. E agora a gente com certeza vai recuperar isso. O mercado DF... ele tem essa tendência até de ser mais caro, porque aqui tem muito funcionário público, o terreno é mais caro. Então, com essa situação, os empreendimentos eles vão se tornar mais caros, cada vez mais caros. Então, se essa pessoa ela está pensando em comprar imóvel e ela está indecisa, eu não pensaria 2 vezes e compraria logo para não perder esse poder de compra. Senão, daqui a pouco, 3 quartos que atenderia a família dele, ele vai conseguir comprar 2. E se ele demorar mais, ele vai comprar 1, ou senão ele nunca vai sair do aluguel. A gente estava falando aquele dia, acho que dá para aproveitar um pouquinho aqui, a pessoa que mora aí 10 anos de aluguel, a gente está falando de 120 meses, se for um aluguel de R$1.000, pessoal, é 120 mil reais que não volta mais. E aí eu vejo muito coaching falando, mas não vale a pena comprar um imóvel, porque não sei o que não sei o que lá, vale a pena você comprar título não sei da onde, investir na bolsa e fazer não sei o que. Primeiro, essas pessoas que estão pagando R$1.000, elas não têm tanto acesso a saber qual é esse papel que vale, essa ação na bolsa, não tem capacidade de estar estudando essas ações e ver qual seria a melhor opção. E aí ele continua tendo que pagar esse aluguel. Hoje, com esses mesmos R$1.000, pessoal, ele vai comprar aí
um imóvel de baixa renda, talvez um local afastado, Águas Lindas ou Valparaíso, mas ele vai ter condição de sair desse aluguel. Ele vai morar 5 anos, 10 anos, vai vender e vai passar para um maior, vai para um 2 quartos, vai mudar de bairro, vai para um bairro melhor. E aí, voltando do que você estava falando, Samambaia hoje é um dos principais bairros que mais está crescendo. Tem condição do cara morar dentro do DF, num bairro que hoje, se você olhar Samambaia para quem conhece, ela tem, acho que se eu não me engano, é um semáforo na Boca da Mata. O restante não tem semáforo, a cidade. É só barreira eletrônica e faixa de pedestre. Então ela circula muito bem a questão. Metrô, perto, mercado grande. É engraçado. Apesar de acho que não ter sido combinado isso, a ida do metrô para Samambaia, ela primeiro que trouxe uma modernidade para o bairro, trouxe evolução, que o bairro acabou crescendo, mas ele é um pouco parecido com Águas Claras. O metrô divide a parte sul da parte norte, né? E aí foi tendo a valorização muito rápida. Eu tinha imóveis de R$2.000 um metro quadrado, passou para 3, passou para 4, passou para 5, hoje está a R$6.000. É a região administrativa que mais se desenvolve hoje, né, no DF. Mais se desenvolve. Pode botar aí Samambaia e Noroeste como as que mais têm lançamentos. E aí eu vou colocar aqui em seguida Águas Claras, que foi o maior canteiro de obra da América Latina por muito tempo. Hoje eu tenho grandes lançamentos, até porque assim, o cara que morava num quarto há 10 anos atrás, ele casou, está tendo filhos, ele quer ir para um espaço maior, então eu preciso de um 2 quartos, eu preciso de um 3 quartos, e hoje é o que eu tenho. Lançamentos de 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. E também tenho para quem está buscando um bairro, porque o bairro aqui, ele é muito consolidado, uma das melhores gastronomias que tem no DF, está dentro de Águas Claras. Eu tenho muita diversidade. E outra, uma das maiores seguranças que eu tenho. Por exemplo, eu não consigo andar 2, 3 horas da manhã na asa sul, na asa norte, que é perigoso. E dentro de Águas Claras eu tenho coragem de andar, é super tranquilo. É um dos menores índices que tem de roubo, né? Furto até acaba acontecendo, porque acho que em qualquer lugar do Brasil você não pode dar bobeira. Mas roubo de mão armada, acho que se eu não me engano, depois até tem que botar a pesquisa lá, você faz uma edição e bota para ver se o que eu estou falando é verdade, mas se eu não me engano é um dos menores índices de roubo dentro do DF em Águas Claras. Bacana essa coisa que você falou do investimento, né? Que muitos gurus eles falam isso, mas na verdade se a gente pegar qual que é o maior guru financeiro do mundo hoje, é o Warren Buffett, que é o maior investidor da Bolsa Americana, né? Por trás da Berkshire Hathaway. E junto com ele está o Charlie Munger. E ele mesmo já falou várias vezes, as pessoas perguntando, Warren, o que você acha? Eu compro a casa ou eu invisto? Na visão dele, o patrimônio ele tem uma base sólida. Então, como é que você pode ter todo o seu dinheiro em renda variável se você não tem uma casa para você morar? Sua família ter um imóvel. E ele fala isso abertamente. Antes de investir e construir meu patrimônio com ações, eu comprei minha casa. Beleza, ele mora na mesma casa em Omaha há mais de 50 anos, mas o primeiro investimento dele foi a casa, e ele passa isso, né? Então, esses gurus financeiros, é porque eles têm esse viés de corretora, né? Eles querem abrir novas contas. E ele quer vender o peixe dele, ué. Exatamente. Mas esse viés de imóvel é o viés dos nossos avós, né? Se você perguntar, vó, eu compro ação ou compro imóvel? A resposta é clara, né? Compro imóvel. Muitos se arrependem. Quem compra terra não erra. Justamente. Então fiquem ligados nessas falácias, nesses vieses, desses gurus aí financeiros. Não só guru, viu, David? Te interromper aí, eu vejo muita gente com, por exemplo, 100 mil, 200 mil no banco, e aí já teve cliente, contrato assinado, e aí ele fala, olha, eu quero pagar esses 200 mil de sinal aqui, mas por que você vai tirar esse dinheiro da aplicação, que não sei o que lá, você não pode fazer isso, esse imóvel não é bom, e tal. E aí o cara ficava com medo, às vezes por algum motivo, às vezes chegou até em alguns momentos desistir, e eu ter que chamar ele e falei, cara, vamos lá, vamos pensar aqui o que você está fazendo aqui. Primeiro, gerente de banco não é seu amigo. Tá? Não estou indo contra, eu trabalho com bancos aqui, tá, pessoal? Não estou falando mal do banco, mas ele não quer que você tire o dinheiro de lá, porque ele tem a aplicação dele, está contando com a meta dele. Tem metas, né? Tem metas e tudo, fazer título de capitalização, enfim, uma afinidade de coisa. Não estou dizendo que está errado, tá certo. Só que o imóvel próprio, pessoal, primeiro, igual ele falou, é a base. Ali começa tudo.
Não adianta você ficar investindo em algum empreendimento, alguma coisa, em alguma ação, sendo que você está pagando o aluguel e está jogando esse dinheiro ali que não está voltando. E outra, pessoal, você não precisa se dispor de tudo, que aí está o pulo do gato. Você, por exemplo, hoje com 1 milhão para comprar o imóvel, eu não deixaria você comprar à vista esse imóvel. Porque esse imóvel, ele se paga, sabe? O que você gastaria para pagar de aluguel nele e investir 1 milhão, você vai dar a entrada, que é em torno de 20%, 200 mil, vai financiar a diferença, vai ficar aí com mais ou menos 8 mil de prestação. Esse imóvel aí, ele daria para você em torno aí de aluguel aí de 5 a 6 mil reais. Então, se você fosse alugar ele, você teria essa renda. E os outros 800 mil, você vai investir ele, sendo na compra e venda de imóvel, que você pode ganhar muito mais dinheiro do que botando em bolsa, tá? Ou, inclusive isso, separar uma parte, bota 400 mil na bolsa, onde vai te dar um rendimento aí próximo de 1%, daria 4 mil reais, já faria a conta, você ainda teria 400 mil para comprar imóveis que estão numa condição de compra muito boa, porque a pessoa está apertada, ou até imóvel de leilão, ou uma oportunidade. E você vai dar uma reformada no apartamento, ou não, já colocar a venda em seguida. Então, com 1 milhão, você tendo uma pessoa que consegue te dar consultoria, consegue te apresentar as facilidades, te apresentar as possibilidades de negócio, você vai fazer muito mais sem ter que imobilizar todo ele. A famosa alavancagem financeira através de imóveis, né? Perfeito. Então, assim, o que mais tem, pessoal, é mal assessoria. Como existe qualquer profissão, tem médico bom e médico ruim, né? Em qualquer profissão a gente tem maus profissionais e bons profissionais, e a pessoa quando chega no bom profissional, aí sim ela vai realmente, ela não vai ser convencida de fazer algo que não estava dentro das possibilidades dela, ela vai ser esclarecida. Sim. Eu vou mostrar para ele por A mais B que realmente é vantajoso aquilo e como que aquilo funciona e como é que se paga. Então, por exemplo, eu tenho clientes hoje que só compram comigo. Fala assim, Marcos, eu vou comprar imóvel, eu achei um imóvel aqui, mas eu quero comprar, mas eu quero que você vá lá. Então, assim, ele só compra imóvel se for comigo, porque eu vou dar assessoria e não vou deixar ele fazer negócio ruim. Teve cliente recentemente que eu falei, cara, deixa seu dinheiro no banco e vamos esperar a oportunidade. Por quê? Porque estava aparecendo um negócio que não era tão vantajoso. Espera a oportunidade, porque a oportunidade vai acontecer. E acontece sempre, pessoal. Quem tiver querendo já investir e tal, procura a gente, que a gente tem condição de te dar essa assessoria e achar o momento certo, dá um bote. Porque tem um cliente ali que está sofrendo com a economia, sofrendo com algum negócio, não se adaptou e ele vai precisar capitalizar, ele vai precisar vender imóvel mais barato, porque vai precisar vender rápido. Então, essa oportunidade a gente tem que alcançar. Então, e aí se eu fosse falar aqui os exemplos, são vários os exemplos aqui do cara desfazer do imóvel ou por uma situação de saúde que ele precisa vender mais rápido. E aí são infinidades de possibilidades de você pegar essa oportunidade e agarrar. Agora, essa oportunidade, esse cavalo passa selado. Sim. Você tem que estar preparado para pular em cima dele. Se você imobiliza esse dinheiro e não pega uma oportunidade, você acaba perdendo essa capacidade de investir bem. Vou dar um exemplo. Samambaia. Samambaia, um lote comercial hoje na avenida lá, é um grande, bom investimento. Agora, como comprar? Onde comprar? O que fazer? Aí procura a gente para dar essa assessoria e você fazer bom negócio. Bacana. Aproveitar que você falou de Samambaia, Marcos, o que você vê na região lá de lançamento bacana, né? A gente vê opções do Minha Casa Minha Vida. Eu já queria aproveitar que você falasse um pouco sobre a realidade desse programa hoje, que é diferente, às vezes, do que as pessoas estão acostumadas, né? Como você falou, os imóveis vêm valorizando, e o poder de compra não acompanhou. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele sucedeu, né, o programa Casa Verde e Amarela, ele mudou um pouco, né? As faixas de renda, né? Eu queria que você falasse um pouco isso e falasse o que a gente tem de novidade ali, de lançamentos, que na sua visão são boas opções para quem quer comprar um lançamento em Samambaia. Tá, vamos começar falando sobre o programa. Ele tá sofrendo uma alteração, né? Ele está saindo de 264, se eu não me engano, para 350 mil. Então, assim, eu vou ter outros imóveis que vão ser atingidos pelo programa. E engraçado, muita gente acha que o Minha Casa Minha Vida, o cara tem que ganhar um subsídio do governo em dinheiro. Um exemplo, você está comprando um imóvel de 200 mil reais e aí você ganhou 18 mil reais de subsídio do governo. É um incentivo do governo que está comprando. Só que esse incentivo, pessoal, é só para quem tem a renda bem mais baixa, de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. Chega uma fase salarial que você não ganha mais esse subsídio. Só que ele nem é o mais importante. O mais importante, pessoal, é a taxa.
Hoje a gente está praticando aí uma taxa no mercado entre 9% a 11%, que é a taxa de juro. Então, hoje o Minha Casa Minha Vida, ele parte aí, se eu não me engano, de 6 ponto alguma coisa até 7 ponto alguma coisa. Então, esse é o principal subsídio, é o subsídio da taxa. Estou falando de quase 5% de diferença do que o mercado pratica. E isso dá uma diferença enorme. Então, pessoal, com 52, o apartamento vai sair para você por R$52 mil, porque depois ele se paga. Então, o imóvel custa 260 e sai para mim por 52 mil, porque se esse imóvel é alugado, com a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, que é para moradia, não é para locação, mas colocando nessa condição, você pagou 52 mil, alugou por R$1.300, R$1.400 e ele se paga sozinho. Então, o imóvel de 260 saiu por R$52 mil. Então, essa é a condição de uma taxa exclusiva, uma taxa assim, diferenciada, subsidiada pelo governo. Ela também é entre 9% e 11%. Só que o governo paga a diferença, ele subsidia. E muita gente está ligada com o subsídio que o governo vai pagar em dinheiro. R$10 mil, R$18 mil. Pessoal, referente a essa taxa, eu estou falando aí, vamos pegar de R$700 de diferença da taxa de juro do Minha Casa Minha Vida para a taxa do banco normal. R$700 vezes 360 dá quanto? Então, esses 18 mil, pessoal, não é nada. A taxa é o principal. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Porque é uma oportunidade. Daqui a pouco muda o governo, muda o momento e você não vai ter mais ela. Então, outras já passaram, né? Essa vai passar. Essa também vai passar. Então, aproveita agora. Tanto questão de crédito. Tem momento que falta crédito no mercado. Então, assim, aproveita enquanto tem, enquanto pode. Porque esse cavalo também vai passar. E quem não aproveitar a oportunidade, depois vai ficar chorando. Eu tive a oportunidade de comprar e não comprei. Como você vê tio seu, parente seu, fala, cara, eu tive a oportunidade de comprar meu imóvel próprio e moro de aluguel até hoje. Sim. Mas espera aí, vamos lá, vamos dar nome aos bois. Quais lançamentos específicos, quero que você dê os nomes, que a gente consegue aplicar isso que você falou hoje? Olha, falando de 3 quartos hoje, para a família que está crescendo, um imóvel de 380 a 400 e poucos mil, só que o valor de contrato dele chega a ser um pouquinho menor. Então, ele chega bem próximo do Minha Casa Minha Vida. Então, o Lagos, ele é uma situação que pode ser que eu enquadre no Minha Casa Minha Vida, depois eu tenho que estudar melhor, mas pode ser. 2 quartos, eu tenho da EBM, acabou de lançar na 416 Samambaia, excelente localização, Vida Samambaia, um sucesso, unidade decorada, um empreendimento que encaixa. Então, assim, o cliente com R$1.000 de sinal, pessoal, ele compra, tá? Então, assim, facilidade de prestação de R$699. Realmente, assim, é algo para você adquirir e fazer realmente, realizar esse sonho da casa própria pagando pouco, né? E peraí, eu ouvi direito? R$1.000 de entrada? R$1.000 de entrada e prestação de R$699 e anuais de R$3.000. Calma, pessoal, é para 10 unidades. São apenas 10 para vender esse carro. Caramba! É o melhor dos mundos. Imagina, você dá a entrada de R$1.000 no imóvel. R$1.000 de sinal, 4 prestações de R$199. Então, a primeira de R$699 você só vai pagar na 5ª parcela. Então, você fica aí... Porque, às vezes, a pessoa já está com já está com compromisso nos primeiros meses. Então, ele tem esse fluxo de 3 meses para pagar R$199. No 5º mês, você vai começar a pagar a prestação de R$699. E uma vez a cada 6 meses, você vai pagar uma parcela de R$3.000, que vai ser uma semestral. O restante seria R$202 mil, se eu não me engano, que você financiaria com o banco e já financia agora com a Caixa. E outra, pessoal, a Caixa garante a entrega da obra. Esse financiado, ele é financiado pela própria Caixa Econômica. Caso aconteça alguma coisa com a construtora, a Caixa, ela consegue outra construtora para construir. Que não é o caso da EBM, que é uma grande player do mercado aí, né? Ela não necessita disso, é uma das principais construtoras do Brasil. E renda? Como é que é a renda? A renda aí de 5.300, a partir de 5.300 a pessoa consegue adquirir. Lembrando que a renda familiar. Renda familiar bruta, tá, pessoal? E você precisa... Qual que é a forma de comprovar essa renda? Ou com imposto de renda, tá? Ou com a contra-cheque. Os 3 últimos contra-cheques. Então, essa é uma forma de poder comprovar esse tipo de renda. E eu tenho outros empreendimentos também, como o Golden, da Profix, eu tenho da Barcelos, o Rio Grande e o Olinda. Então, assim, eu tenho várias oportunidades. Na verdade, o importante é o cliente vir para a gente poder apresentar para atender a necessidade qual a melhor situação. Eu tenho várias construtoras aí que atingem esse perfil e que conseguem atuar. Tem um empreendimento de 1 quarto de frente para o metrô,
que dá aí menos de R$200.000, que é o Viseu da Habitat, uma grande player do mercado. Cara, o cliente para investir ali, comprar e ele se pagar e tá de frente pro metrô. Então qualquer pessoa que trabalha no plano ou faz faculdade, seria um bom empreendimento para ele morar e com segurança e com a facilidade de estar de frente pro metrô. Então é isso, pessoal. A gente agradece se você chegou até aqui. Entre em contato com a Urbananest Imóveis. Vocês perceberam que aqui vocês não encontram apenas corretores de imóveis. Vocês encontram consultores patrimoniais e imobiliários que vão saber fazer a leitura correta do que você e sua família precisa e encaixar nas melhores oportunidades do mercado que você encontra aqui dentro. A gente vai ter que fazer um outro podcast com o Marcos. Como eu falei, sabe muito, deu uma aula aí pra gente. Então você que é corretor, tá querendo um lugar para trabalhar com confiança, que seja de qualidade, cara, não fique de fora, vem para cá, vem trabalhar para a Urbana. E você está procurando um imóvel, fica tranquilo. A gente tem aí os contatos dos nossos corretores, que tudo isso que ele falou aqui pode ser explicado para você, para sua família. Vem tomar um cafezinho com a gente, que aqui não sai sem perder negócio, né? Márcio, queria uma última palavra sua para quem está assistindo, esse público que está buscando oportunidades. E com sua palavra a gente já pode encerrar esse podcast, que foi o primeiro podcast da Urbana. A gente vai trazer aqui o Rildo, que é o proprietário, o Marcos de novo para contar mais novidades. Mas vamos lá, uma última palavra para quem assistiu até aqui. Pessoal, queria agradecer primeiro a Deus, né, por dar essa oportunidade de a gente estar aqui vivenciando isso. A minha família, que sempre acreditou no meu trabalho e na minha força de vontade. E a minha equipe, né? Porque sem a minha equipe eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. E a gente trabalha com pessoas e sem pessoas a gente não tem essa ferramenta, não tem a imobiliária, não tem como atender os parceiros, as construtoras. Então, é realmente um agradecimento. E complementando o que você falou, o cliente a gente tem condição de realmente atender a sua necessidade, não vender o imóvel. Atender de fato o que você precisa. Te falando o que é bom e o que é ruim, porque eu acho que tem que ser falado também, né? E na questão de vir trabalhar com a gente, realmente é uma empresa séria, a empresa que vive isso, que respira, né, esse nosso trabalho e vem fazer parte desse time que a gente vai ter condição de você ganhar aí entre 5 a 12 mil reais aí, médios, tá? Só trabalhando na área de vendas. Agora, é claro, tem que seguir a cartilha, tem que seguir o passo a passo e muito treinamento, tá, pessoal? Tem que treinar todo dia, tem que ir para frente do espelho e treinar que tá falando com o cliente, fazer bastante ligação, visitar os clientes. Eu tenho filmes aí que contam bastante essa história, Em Busca da Felicidade, Fome de Poder, enfim, tem vários filmes que você vê o ator ali, o protagonista vivenciando isso. E são filmes que são reais, tá, pessoal? São histórias verídicas que foram transformadas em filmes que nos dá bastante do que é a vida de um vendedor, né? Então, espero você contactar a gente, ou seja aqui pelo nosso link, aqui pelo site aqui, ou no nosso telefone, o 3011 8181. E nos procure que nós vamos dar a maior assessoria para vocês, tanto na compra quanto no treinamento para virar corretor de imóveis, que é uma profissão que eu sou apaixonado. Show de bola. Marcos Vinícius, senhoras e senhores. Obrigado, Marcos. Tamo junto, Nery. Obrigadão, hein?